Junho é um mês em que as pessoas falam muito sobre o amor, né, Fernando? Tem o Dia dos Exatamente. Namorados, tem o É, Dia do Santo Casamenteiro, é, né, para quem é católico. E aí fica assim, parece que tem um clima diferente no ar. exatamente, Bíblia. E é um momento, né, em que muitas pessoas acabam parando um pouquinho para refletir essa parte também relacional, né, porque tem as informações que são pulverizadas, né, num nível muito mais elevado. Então a gente dá um pouco mais de atenção para esse lugar, né, de discutir e dar mesmo assim, ter esse olhar com a gente mesmo, com a pessoa que a gente relaciona. E esse assunto é tão interessante que a gente vai até receber agora uma convidada especial para falar sobre isso, né, Uhum. Fernando? Fala um pouquinho sobre ela Exatamente. para nós. A Nádia é uma profissional que tem uma experiência, trabalha aqui com a gente na Clínica Respire e tem uma experiência vasta na parte da comunicação, de relacionamentos. Então ela vai brindar um pouquinho aí com a presença dela e trazer informações que nos oportuniza, né, essa desconstrução às vezes de alguma forma que a gente tem ali relacionado a nosso conceito de amor. Né? Então, nós vamos falar agora com a psicóloga Nádia Santana, que adota a linha existencial na terapia, mas fala muito sobre comunicação no relacionamento e todo tipo de relacionamento. Relacionamento romântico, relacionamento entre amigos, entre parentes e também relacionamento consigo próprio, que envolve a questão de solidão, solitude. Vamos lá falar um pouquinho com ela agora? Então, Nádia, vamos falar de amor? Vamos sim, Bíblia. Nádia, o que é o amor para você? É interessante, Bíblia, porque a gente pode pensar no amor de duas maneiras. Tem o amor que é aquele sentimento. Eu sinto amor por uma pessoa, quero que ela esteja perto de mim, gosto de tê-la para mim, a impressão é essa. E esse amor, ele é um sentimento que flui. Geralmente eu falo dele para a pessoa, eu demonstro tanto que eu amo, mas esse amor, ele representa mais para a pessoa que sente do que pelo alvo do amor. Para mim, o amor relacional é aquele amor que há o cuidado. Então, essa pessoa que simplesmente ama, que tem o sentimento, não torna geralmente o amor saudável. Geralmente, o amor saudável ele vem do amor relacional. Nesse amor relacional, eu cuido de você, eu te respeito, eu olho para você. Eu não olho só para as minhas necessidades. Tem muitas mães que são esse primeiro amor que eu falei, que é aquele amor que, nossa, eu morro pelo meu filho, eu faço tudo por ele é minha vida. Mas quando você vê, essa mãe não cuida das necessidades básicas desse filho. Essa mãe não ouve esse filho. Nos casais também, tem muitos relacionamentos que a pessoa ama loucamente, mas ela não consegue olhar para o outro, ver o que o outro necessita. Então há uma polêmica aí, né, Vivi? Então, para mim, o amor, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter respeito. O amor é uma ação, ele precisa ser desenvolvido como habilidade mesmo. Amar é cuidar. Amar é cuidar, a gente poderia resumir nisso. Amar é cuidar. Isso é um relacionamento saudável, né? E quando é que a gente vê que já está caindo para o patológico, por exemplo? O que acontece? Nesses dois tipos de amor, o amor simplesmente que sai de mim, ou o amor que envolve nós duas, por exemplo, nos dois amores pode haver níveis diferentes de não saudável. Então a gente pode ter várias situações que não são saudáveis. Se a gente for conceituar os relacionamentos em não saudável e saudável, simplesmente, vai ser mais difícil. Porque eu falo que em todas as relações tem um quesinho de não saúde. E é por isso que a gente precisa, como essa nossa conversa aqui, falar sobre amor, sobre relacionamento, para que as pessoas pensem assim, nossa, o que eu posso fazer para ampliar a saúde da minha relação? Eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, como eu posso fazer para ampliar? Quando a gente pensa no não saudável, no patológico, eu falo o seguinte, que duas coisas indicam muito o que é um relacionamento patológico ou um relacionamento não saudável. Se a gente está misturado com a pessoa, então a gente não sabe o que é nosso, o que é do outro. A gente joga para essa outra pessoa a responsabilidade de nos fazer feliz, de cuidar dos meus sentimentos, no sentido de que a responsabilidade é do outro. Então, se eu me misturo, se eu
jogo a responsabilidade pro outro da minha vida, isso não é saudável. E uma outra forma de a gente não ser saudável nas relações é quando a gente quer controlar o outro. Se eu quero controlar seu comportamento, se eu quero controlar o jeito que você fala, o jeito que você se veste, aonde você vai, se tem um controle sobre a outra pessoa, é um relacionamento não saudável. Então, Nádia, o amar tem muito a ver com... O amar o outro tem muito a ver com o amor próprio, né? Excelente, porque eu falo o seguinte, não tem como eu amar o outro se eu não me amar. Eu até costumo citar a frase máxima cristã de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente vive uma cultura que é destacado muito o amor ao próximo. Então a gente foi incentivado a amar ao próximo, a fazer pelo outro, a cuidar do outro, mas a gente esqueceu desse parâmetro. É amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, não é possível eu amar genuinamente o outro se eu não me amo. Fica parecendo que eu amo, porque eu fico fazendo eu fico querendo esse amor, como se fosse para alimentar um amor que eu não tenho. Então, o amor próprio é o fundamento do amor relacional. A partir do momento que eu me valorizo, então eu realmente vou amar genuinamente o outro. E vou deixar de esperar que ele faça coisas para me preencher. Eu falo que às vezes quando a gente não se ama é como se a gente tivesse um buraco assim na gente, sabe, Vivi? E aí eu fico esperando que você preencha. Aí você preenche, só que eu falo que vaza pro outro lado. Então vem e vaza, vem e vaza. Então é uma coisa, é um buraco sem fundo, é um saco sem fundo. Porque não encaixa e não sustenta. Eu me sinto amada temporariamente por você, mas daqui a pouco não sinto mais. O que realmente vai estabelecer essa saúde é realmente a nossa autovalorização. E como eu falei, a gente não é incentivado a isso. Se uma pessoa tem autoestima, geralmente a gente critica ela. Eu brinco, às vezes eu tô dando uma palestra, um curso, eu peço, nossa, me fala uma palavra que te caracteriza. Se a pessoa fala uma característica como, eu sou bonita, eu sou inteligente, sempre tem um murmurinho, uma crítica, porque as pessoas não podem se amar. Então, o auto-amor, ele é criticado na nossa cultura. E aí, por isso, as pessoas vão se deixando de lado, não vão se amando e também vão se cobrando muito. E aí, realmente, quando a gente vai ver um relacionamento que não é saudável, uma das pessoas, pelo menos, não se valoriza, não tem autoestima boa. Então, realmente, você tocou num ponto muito importante, que é a questão de nos valorizarmos. Uhum. Nádia, nesse contexto, a gente vê muito assim, qual que é o limite, por exemplo, né? Qual que é o limite da relação, qual que é o limite do amor? Há um limite? Não há um limite em amar. A gente pode amar profundamente o outro. Não há limite em amar. Há limite em você se misturar. Quanto mais eu me misturo, quanto mais eu quero te dominar, eu quero que você faça como eu quero isso, é o ruim. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu amo demais, eu citei a questão das mães com você anteriormente, as mães, elas atestam muito isso, mas é porque eu te amo muito. É porque o meu amor é imenso. Quando esse amor é usado para justificar a minha invasão a você, isso é injusto, isso é como se fosse um blefe que você causa na relação, porque você gera uma culpa na pessoa. Então você não está fazendo o que eu preciso, sendo que eu te amo tanto. Então esse amor que sufoca, esse amor que prende, esse amor que gera culpa, a gente não é, talvez esse seria o limite que você está falando. Voltando ao amor próprio, o limite seria esse. A quantidade que eu te amo não pode interferir no amor que eu devo me dedicar. Exatamente. Aí eu falo o seguinte, se eu me agrido para fazer algo por você, isso não é bom. E se eu me agrido é porque eu não estou me valorizando o suficiente. Então eu preciso realmente ter não é uma matemática, sabe, Vivian? Não é uma questão bem matemática, mas é um equilíbrio, igual você falou. Eu preciso equilibrar entre o que eu me valorizo e o que eu valorizo o outro. Nádia, quero puxar um pouquinho essa questão da mãe, por exemplo, o amor relacional entre parentes, entre amigos, né? Existem muitas mães que falam, né? Igual você falou, eu amo meu filho com amor incondicional. Aí vai virando
parece que faz uma cerca em volta do filho, e quem entra na vida do filho vai entrando na cerca também. Às vezes o filho se casa e a mãe continua querendo controlar a vida dele, interferindo muito, aí vira aquela meio que prisão assim na vida do filho, o conflito com a nora, os netos também, né? Dentro daquilo assim. Qual que é a sua visão sobre isso? Ótimo, eu vou falar um pouco dessa palavra que você utilizou, o incondicional. Primeiro, quando fala assim, a mãe ama incondicionalmente, o que é amar incondicionalmente? É você amar independente do que o outro faça por você. Então, eu acredito no amor incondicional de mães para filhos. Eu acredito que esse amor, onde eu não espero que o meu filho me ame para me amar. Só que eu acho que só existe esse amor incondicional se eu me amar o suficiente, que é o que a gente havia falado, né? Se eu me amo o suficiente, eu não dependo do amor do outro para me alimentar. Então, eu posso amar incondicionalmente. Eu falo que o ser humano é o único mamífero, né, que o bebê, que o filhote, nasce tão dependente. E essa questão dele nascer tão dependente, eu acredito que foi planejado por Deus para que a gente aprenda a amar. Porque se eu estou cuidando daquele ser que precisa de mim para sobreviver, eu vou desenvolvendo o amor. Então, ao mesmo tempo que é um amor incondicional, é um amor que vai desenvolvendo no cuidado. E aí eu até costumo falar para as pessoas que querem se amar mais, que uma das formas de eu ampliar o meu auto-amor é eu começar a cuidar de mim. Mesmo que eu não me ame, e se eu começar a ter cuidados comigo, eu vou desenvolver o amor. Quando a gente chega nesse tipo de relação que você descreveu muito bem das mães, nessa cerca, eu gostei dessa simbologia, que ela coloca o filho lá e põe todo mundo junto, né, Vibe? Adorei isso. Eu falo que é uma mistura. É uma mistura, é uma invasão. Eu falo o seguinte, que respeito, Vibe, é a capacidade de eu não invadir o seu espaço. Então, respeitar é quando eu não invado o seu espaço. E as mães, elas aprenderam, parece que elas têm estão liberadas, elas têm uma liberação para invadir, elas se sentem muito tranquilamente para invadir. Eu lembro de um exemplo real de uma mãe que construiu uma casa para morar com a família e ela não colocou porta no quarto dos filhos. Para você ter uma noção do controle, do que queria acessar ali os filhos. Nem a porta do quarto os filhos não tinham. Então, realmente, essa invasão, querer que seja do jeito dela, querer que a educação dos filhos seja do jeito, que a nora faça o almoço como ela faz, que o filho do filho seja educado como ela quer. Essa invasão, ela causa muito desconforto e eu acredito que a maior causa de divórcios, de sofrimentos nas relações estão nessas invasões. Então, isso aí não é lícito, digamos assim. As mães não é porque amam que podem invadir. Então, saber qual é o seu papel, saber de onde fala, é muito importante. Então, se eu tenho um filho e ele vai se casar ou ele é casado, eu posso dar a minha opinião para ele. Olha, meu filho, eu gostaria que, no meu ponto de vista, isso deve ser feito assim. Eu apresentar a minha experiência, o meu desejo para o meu filho é totalmente tranquilo. A questão é eu querer realmente que ele faça do jeito que eu acho que deve ser feito, que a minha nora faça do jeito que eu acho que deveria. Quantos exemplos eu já ouvi de pessoas que são casadas? Tive uma paciente que morava em outro estado e aí a sogra ia visitá-la. Chegava lá, ela mudava todos os móveis, decoração, limpava embaixo do sofá, aquele tudo, e ia mudando as coisas. Quando a sogra ia embora, a casa estava totalmente mexida. Descaracterizada. É interessante. Descaracterizada. E isso nos descaracteriza. A pessoa se sente profundamente invadida. Então, assim, às vezes cabe uma conversa. Eu falo, olha, isso tá me incomodando, eu gostaria que não mudasse os móveis. Às vezes cabe. Às vezes, Vivi, a gente tem que pensar assim, quando ela for embora eu arrumo, porque aqui não tem solução. Porque tem pessoas tão invasivas que não adianta a gente falar. Não adianta mesmo. O incondicional, às vezes, assim, dá essa liberação para a pessoa fazer isso, né, Nádia? Mas será que existe mesmo esse incondicional? Porque, por exemplo, se o filho no caso de um filho que te desrespeita, você vai continuar amando ele de forma incondicional? Sem colocar limites, né? Porque o incondicional dá essa ideia de que é sem limites, é sem fronteiras, é muito, é excessivo, inclusive, né? É interessante que não existe um amor saudável sem limites.
E essa é a nossa grande dificuldade. Como eu estabeleço limites nessa invasão? E até quando as pessoas me perguntam, Nádia, como que eu vou colocar limite nas minhas crianças? O limite, ele passa por aquilo, olha, até aqui eu não consigo. Então, quando eu me coloco, olha, desse jeito que tá, eu não consigo, o que você tá fazendo está me ferindo, então eu estou colocando o limite ali e é assim que tem que caminhar. Não há relacionamento saudável sem estabelecimento de limites. Então, falando assim desse amor não saudável, desses relacionamentos não saudáveis, né? Vamos falar também sobre amigos, né? Sobre amizade, sobre relacionamento romântico, que a gente ficou muito assim na relação entre mãe e filho. Mas assim, o que que mais define, o que que mais causa um relacionamento não saudável, Nádia, na sua opinião? Olha, Vi, bem interessante que eu falo o seguinte, por que que a gente vive relacionamentos não saudáveis? Por que que a gente chegou nesse ponto de termos tantos relacionamentos que não são saudáveis? Eu falo que a nossa cultura vai ensinando coisas pra gente, a gente vai aprendendo de mãe pra filha ali, nas nossas gerações, coisas que são erradas, que são equivocadas, que são equívocos. Eu falo que, por exemplo, as mulheres aprenderam que podem controlar o homem, né? Então, se o homem não está tendo um comportamento que deveria, a mulher não conseguiu encaminhar aquele homem. Se a mulher se divorcia, é porque ela foi incompetente de fazer com que aquela relação desse certo. A gente aprendeu que a gente pode mudar o outro. E aí a gente se relaciona, então a gente conhece uma pessoa, a gente já gosta dela, né? Nossa, adorei aquela pessoa de tal forma, tá? A gente gosta dela do jeito que ela é. A partir do momento que a gente começa a se relacionar, a gente começa a querer supervisionar aquela pessoa. Ah, mas podia mudar esse detalhe. Ah, mas nossa, ele só usa tênis, ele deveria usar sapatênis ou sapato. Aí eu vou querendo supervisionar, eu vou querendo retocar, transformar aquela pedra bruta num diamante. Então a gente foi condicionado a isso, a gente foi ensinado isso. Então eu fico com a impressão de que eu tenho que realmente consertar o outro. E aí, a partir desse momento, uma relação que era horizontalizada, então essas duas relações que você citou, amigos e casal, a gente vive uma relação horizontal, não tem alguém que é melhor que o outro. Só que aí eu começo a me relacionar, eu começo a me colocar acima de você. Eu começo a querer te consertar, como amiga ou como namorada, eu vou tentando mudar a pessoa. E aí, nesse sentido, eu me torno, então, numa hierarquia e você fica submissa a mim. Nesse caso, se é um relacionamento de casal, um vai ficar o passivo. E aí você vai ficar reclamando depois. Nossa, mas a pessoa não faz nada, a pessoa não muda, ela não tem essa ação, ela não cuida de mim, ela não lembra do nosso aniversário de namoro. Por quê? Porque ele virou filho. Ele virou um aluno, né? Você é coach do seu namorado, do seu marido. Então, essa questão de controlar o outro, de mudar o outro, é a nossa grande frustração. Quantas pessoas chegam no consultório falando assim, mas eu não posso aceitar que meu marido fez isso. Eu não posso aceitar, ou seja, eu preciso mudar ele. Se eu aceito, eu estou deixando ele fazer do jeito que ele quer. Peraí, mas o que você está falando que vai aceitar te faz mal mesmo? Ou é só uma questão que você não pode ser bobo, você não pode deixar? Então, realmente, essa questão do controle é realmente o grande problema das relações. Uma vez eu ouvi que, às vezes, o que mais atraiu a gente na outra pessoa é o que mais vai gerar problema depois, né? Porque é o que a gente vai querer mudar para que ela não atraia outros. É interessante, muito interessante. Se eu tenho uma autoestima baixa, aquilo que me encantou no outro, eu penso que vai encantar outras pessoas. Então, é como se eu deixar a pessoa ser quem ela vai estar para o mundo. E se eu controlar ela, colocar ela do jeito que eu quero, ou colocá-la no meu mundo, eu vou realmente ter essa pessoa para mim. E, na verdade, a gente não tem ninguém, né? Ninguém é de ninguém, a gente não tem controle sobre o que o outro faz, sobre o que o outro fala, sobre como o outro é. E, realmente, essa é uma das grandes frustrações mesmo. A pessoa fica querendo e esperando que o outro mude. Eu falo o seguinte, eu sou psicóloga, acredito na mudança das pessoas, senão nem seria psicóloga, mas eu preciso me casar, eu preciso começar a me relacionar sério com uma pessoa pensando que ela não vai mudar nada. Se essa pessoa não for mudar nada, eu quero essa pessoa, a gente tem que lidar assim. Claro que a gente vai ajustando, vai conversando, vai se flexibilizando, isso é possível, mas eu não posso começar a me relacionar pensando na mudança do outro, no potencial onde o outro pode chegar. Eu preciso, ele é assim, eu quero ele assim para sempre. Essa é uma medida que a gente deve usar. É o maior erro, talvez, né? É o maior erro, exatamente. Então, até agora a gente já viu que amor é cuidado e amor não é controle. Perfeito, perfeito resumo.
Quanta complexidade, né, Nádia, no relacionamento, no sentimento, assim, né, nessa ação. Assim, com tudo isso, assim, né, há tratamento, há como restaurar, por exemplo, um relacionamento entre mãe e filho, um relacionamento romântico, seja de namorados, ou seja de um casal, né, que está vivendo essa questão do controle, do ciúme excessivo, que a gente ainda nem falou do ciúme, né? Há como restaurar isso? Tem tratamento, não sei. É interessante você falar isso, porque eu falo o seguinte, Víbia. A gente vive um momento de muita informação, né? Não faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E eu tenho um cuidado sempre de falar o seguinte: eu estou, né, nessa profissão, nessa atuação, como palestrante, como no Instagram, como psicóloga mesmo, psicoterapeuta, com a meta de não falar simplesmente o que as pessoas têm que fazer. Você tem que ter um relacionamento saudável, Víbia. Você tem que isso, tem que aquilo. Na verdade, a psicologia tem a obrigação de trazer ferramentas para realmente cuidar da saúde das relações. Então, há sim tratamento, há resgate. A gente tem como resgatar um relacionamento, como melhorar a qualidade. Todo relacionamento, mesmo que ele já seja bom, ele tem um campo para se tornar melhor. E eu desenvolvi ferramentas mesmo que você pode aplicar de maneira prática para que o seu relacionamento seja mais saudável. Até falamos da questão da pandemia. Na pandemia eu lancei um curso online, que era o curso Arte da Escuta, que já existia anteriormente. Essa questão, como que eu vou ouvir para beneficiar a minha relação? Né? Então, como uma educação de filhos, ela vai ser melhor se você sabe ouvir. Uma relação de casal vai ser melhor se você sabe ouvir. Uma relação entre amigos também. Só que para ensinar a ouvir, Vivi, a gente precisa ensinar algumas coisas sobre comunicação. E para ensinar umas coisas sobre comunicação, a gente tem que ensinar umas bases do relacionamento. Então, o curso, ele passa por isso, mas não só o curso. No meu Instagram tem isso, na minha atuação como palestrante, a gente vai fazer esse caminho. Quais são as bases de um relacionamento saudável? Como eu me comunico de maneira saudável? Como que eu escuto de uma maneira a favorecer a nossa relação? Então, nesse caminho, você transforma qualquer relação mesmo. E eu já vi várias relações transformadas. E eu vou já falar que você falou do ciúme, né? Nossa, não falamos do ciúme. O ciúme é o extremo do controle do outro. Então, eu tenho ciúme porque eu quero controlar o outro. Eu falo que o maior medo que nós aprendemos na nossa cultura é o medo de ser feito de bobo. Então, como eu morro de medo de ser feita de boba, então eu fico com ciúme para poder controlar. Há algumas teorias também que falam que o ciúme é porque quando eu não me valorizo o suficiente, eu tenho receio de te perder e aí ou quando eu não acho que eu sou suficiente para você. Você é muito melhor que eu. E aí eu sinto ciúme. Então, o ciúme faz muito mal para quem sente e para quem é alvo do ciúme. Quantas vezes uma pessoa tem ciúme de uma coisa que a outra nem fez? Isso é muito desgastante. O ciúme é realmente algo muito desgastante para a relação. Causa muito sofrimento para as duas pessoas. Mas há tratamento. Há tratamento. Tudo a gente pode cuidar. Há esperança. A psicologia está aí para isso. Nádia, não foge do amor próprio, né? Não tem como a pessoa realmente... O amor começa em mim e tem a extensão para o próximo, né? Pelo jeito. Exatamente, é isso mesmo. Quanto mais eu me amo, mais saudável eu sou, mais o meu relacionamento vai ser saudável. Precisa mesmo passar por isso. Com qualquer pessoa. Qualquer tipo de relação. Inclusive, o amor, a pessoa, o solteiro, né? A autoestima daquela pessoa que escolheu estar solteira ou que está solteira por algum motivo ou porque ficou solteira, se divorciou, ficou viúvo, né? Há como ser solteiro e feliz, Nádia, nesse mundo em que a gente ouve que, por exemplo, a mulher foi criada para casar, para ter filhos, para ter uma família, né? O homem também vive procurando uma companheira. Tem como a pessoa ser só e solteiro e feliz? Com certeza, excelente pergunta, Vivi, porque realmente, primeira coisa, a pessoa precisa aprender a lidar com os olhares e as falas dos outros, porque realmente há uma cobrança nossa, na nossa cultura, para que a pessoa esteja em relação. E, na verdade, a gente pode ser feliz sozinho, sim.
Claro que sozinho, sem um relacionamento fixo, mas a gente precisa de amigos, precisa se relacionar bem com a família, né? É uma solidão que é compartilhada com outras pessoas, uma solidão saudável. Eu posso ser solteira e feliz sim, mas para isso eu preciso estar bem comigo mesmo. E até para se relacionar, na verdade nós precisamos, como você disse, tudo parte do amor próprio. Para eu me relacionar, aquelas pessoas que estão solteiras, mas que querem se relacionar, que estão em busca de uma relação, o que vai fazer com que ela caminhe para uma relação saudável é realmente ela estar bem com ela mesma. E quando a gente está bem com a gente mesma, a gente faz uma propaganda boa da gente. Então, se eu estou solteiro, estou feliz comigo, estou me amando, é isso que vai fazer com que as pessoas se interessem por mim. Mas não necessariamente eu preciso de alguém para ser feliz, com certeza. Na verdade, tem pessoas que estão em relacionamento e estão se sentindo muito sozinhas. Isso é muito comum, a pessoa ser casada há anos e se sentir só. Se sentir não ouvida, não compreendida. Então, essa é uma grande queixa das pessoas hoje, né? Então, a gente precisa, na verdade, construir uma relação com a gente mesmo boas, assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos, mas permanecer num relacionamento de uma maneira saudável. Quando eu falo isso, eu não estou falando para a pessoa, não tá bom, sua relação sai. Essa é uma grande fala das pessoas hoje em dia. Nossa, a pessoa não atendeu suas expectativas? Sai. A pessoa você não é prioridade para a pessoa? Deixa ela. Ah, é tóxico? Foge dessa relação. Não é assim, Vivian. As pessoas estão descartando relacionamentos que podem ser promissores, que podem ser bons, que podem ser melhorados, ou que são bons por causa disso. Porque, não posso aceitar, não posso aceitar. E aí a gente fala da liquidez dos relacionamentos hoje, né? As pessoas se tornarem sozinhas porque estão em busca de uma perfeição, ou porque não toleram nada, isso não é positivo. Ou porque eu posso encontrar alguém melhor. Perfeito. As redes sociais nos dão essa sensação. A pessoa tá com alguém e pensa assim, mas será que a outra não vai ser melhor? Será que o próximo não vai ser melhor? Eu tenho uma rede de um cardápio bem generoso ali, onde só vejo o melhor das pessoas, né, nas redes sociais, e eu sempre fico pensando, ou fico vendo outro relacionamento, penso que aquele namorado é melhor com aquela, eu quero um igual, e realmente a gente fica pensando que a gente pode mudar, e na verdade, se eu não paro, se eu não invisto na minha relação, eu posso mudar de relação várias vezes, que eu nunca vou ser feliz, né? Eu preciso saber investir. O relacionamento saudável, ele precisa de investimento. E primeiramente em mim, né? Estar bem comigo mesma, me sentir bem comigo mesma. Exatamente. Aí entra a questão também da diferença entre a solidão e a solitude, né? Explica pra gente um pouquinho, solitude é uma coisa que a gente precisa desenvolver na gente. É a gente ser capaz de estar sozinho e estar feliz, mesmo que eu esteja em relação. Então, se eu sou casada, se eu tenho um namorado, mas ele viajou uma semana, ou ele tá em algum compromisso, eu estou sozinha, eu preciso de momentos de solitude, eu preciso de momentos comigo mesmo. Porque a gente fala assim, que a sensação de estar só é quando a gente não está com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa primeiro estar com a gente mesmo para depois a gente conseguir se relacionar bem. Então, a gente precisa investir na solitude. Eu consigo ir num cinema sozinha, eu consigo até viajar sozinha, eu consigo ficar em casa durante um tempo sozinha, a gente precisa investir nisso. Eu quero te agradecer por essa conversa tão gostosa aqui, né? Por ter vindo falar de amor com a gente. Eu que agradeço, Vivian, pela confiança. É muito bom falar de relacionamento, eu gosto muito, porque eu quero realmente levar essas ferramentas para as pessoas. Quando a pessoa assiste a nossa fala aqui, ela tem aprendizado. Se ela notar, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já é um aprendizado, e eu quero realmente que as pessoas melhorem a qualidade das relações e sejam mais felizes. Obrigada. E a equipe Respire deixa para você algumas sugestões de livros, se você quiser aprofundar mais nesse assunto de relacionamentos, de amor ao próximo, amor a si mesmo. Por exemplo, tem um livro chamado Como Lidar com o Amor Patológico, da doutora Glaci Cristina, Ciúme Excessivo e Amor Patológico, de Andréa Lorena, As 5 Linguagens do Amor e As 5 Linguagens do Amor para Solteiro, que é do mesmo autor, do Gary Chapman.